Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que todos os domingos vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público e privado, da imprensa, sindical, empresarial, por dentro e por fora. Sempre adotamos o critério de conversar com quem detém o poder, porque desta forma pode o telespectador conhecer de que maneira se exerce, porque o poder é sempre exercido em qualquer atividade humana. Hoje vamos conversar com um professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mais antiga faculdade do Brasil, e que está, no momento, concorrendo, candidato único, para a presidência do Instituto dos Advogados de São Paulo, mais antiga organização associativa de advogados do Estado de São Paulo, é de 1874. O que vale dizer, quando Barão de Ramalho fundou, ainda vivíamos a época do Império. Meu caro Renato Silveira, que grande alegria tê-lo aqui no programa, e você falar um pouco, em primeiro lugar, sobre a sua carreira universitária. Você é titular de Direito Penal. Eu, na época, quando cursei a São Francisco, estou falando na década de 50, era meu professor de Direito Penal, o Noé de Azevedo, que foi presidente da Ordem durante 20 anos. E é uma matéria, enfim, que na época, com aquele estilo clássico, o Noé ensinava praticamente lendo o nosso Código Penal de 40. E depois, na segunda parte, um pouco sobre o que você pretende na presidência do Instituto dos Advogados, já que é o candidato único, meu candidato, aliás. É bom que o telespectador saiba, desde o início, dando apoio à sua candidatura. Como é que você enveredou na Faculdade de Direito para o Direito Penal? Porque é difícil ainda, no começo do curso, saber qual é o ramo de direito que um advogado vai seguir na sua vida profissional. É verdade. Em primeiro lugar, boa noite, doutor Ives. Muito obrigado por me receber. Lembrando que há alguns anos o direito penal não tinha esta dimensão ou este encantamento, não sei se para o bem ou para o mal, que nós vemos hoje em dia, não é? O direito penal não estava nas manchetes, o direito penal não era o direito vedete, por assim dizer, mas pelo contrário, era um direito bem relegado e deixado ao lado. Talvez eu possa começar esta explicação na época que o senhor era aluno, porque meu tio-avô era professor de Direito Penal, juntamente com Basileu. Não é? Eram os três grandes professores da faculdade, na área de penal, Basileu, Noé e Soares de Mello. Não é? Soares de Mello era meu tio-avô e eu ouço as histórias dele. Um dos maiores oradores da história da faculdade. Pois é verdade. Nem todos gostavam muito dele, é verdade, mas a história se perpetuou de casa desde sempre. Meu pai também era professor de Direito Penal, então isso talvez tenha reforçado um pouco mais esta proximidade. Logo depois de formado, talvez um pouco neste afã familiar, acabei ingressando na pós-graduação, estudos de mestrado e doutorado, atividade profissional, tudo foi se avolumando e por curiosidades ou questões do destino, eu tive uma carreira acadêmica mais rápida do que normalmente se verifica. Não é? Eu fiz o meu doutorado, em pouco tempo, por uma questão de curiosidade científica, de pesquisas que iam e vinham do exterior, acabei fazendo minha livre-docência. Uma semana depois de fazer a minha livre-docência, o meu orientador, que era então vice-diretor da faculdade, vem a falecer. E, na época, estava eu como livre-docente, sou chamado por vários professores mais antigos a me candidatar, talvez até para manter
a ideia da cadeira, tem uma resistência muito grande, porque vinha, enfim, de um concurso bastante difícil, bastante árduo, e tento me esquivar da responsabilidade, mas ao fim e ao cabo sou chamado a ela, passo algum tempo no exterior para tentar apresentar uma tese à altura, e consigo, isto se dá já em 2009, já se vão bastante anos, e logo depois sou chamado também para ocupar o cargo de vice-direção da faculdade, tento desempenhá-lo bem. Acabada essa gestão, ao lado, sempre para e passo da atividade profissional, me lanço em outros desafios. Nesse meio tempo, curioso, e falávamos há pouco, também tenho uma atividade acadêmica no exterior relativamente bem posta, faço contato com muitos professores e faço uma boa parte de minhas pesquisas hoje na Espanha e na Itália, tendo alguns professores até em comum com o senhor, e talvez isto possa ser melhor aproveitado. E uma das intenções é justamente trazer esta experiência acadêmica tanto para a universidade como para outros centros, como também, eventualmente, para o próprio Instituto. Senhores telespectadores, Renato Silveira, eu convivi com o tio-avô dele, o Soares de Mello, que foi um dos maiores oradores da Faculdade de Direito. E ele tinha até muito humor, o seu tio-avô, porque ele brincava com os advogados, dizendo o seguinte: olha, ele falava muito bem, era um orador excepcional, que o advogado precisaria ter boas relações, boa oratória e, se necessário, estudar direito. Porque a oratória, dizia, um advogado que não sabe falar, como é que vai fazer sustentações orais? E o Soares, o professor Soares, eu fui aluno do Noé, que eram os 3 professores, o Basileu, o Noé e o Soares de Mello. Soares, ele tinha até expressões, porque era um conhecedor de literatura, e o nosso grupo, que era um grupo literário, Mário Chamie, Paulo Bonfim, Dalmo Florencio, Lígia Fagundes Telles e tal, nós gostávamos de estar com o seu tio-avô, porque, enfim, não só era bom orador, como um polemista. Era uma troca de experiências, no mínimo, curiosa. E nós éramos todos... A Lígia tinha casado com o Goffredo na época, mas foi um período muito agradável, aquela década de 50. Mas o Renato, você está falando aí sobre essa tendência hoje de praticamente vincular a advocacia ao direito penal. Operação Lava Jato, as manchetes de jornais, o Jornal Nacional se transformando num boletim policial há muito tempo, faz com que, de rigor, hoje o direito penal seja considerado como a meca dos advogados. Mas, na prática, e no programa da semana anterior, nós conversamos com Marcos da Costa sobre o direito de defesa, a necessidade de nós procurarmos normalmente valorizar a função do direito de defesa numa democracia. Maduro não dá direito de defesa a ninguém na Venezuela. Não há direito de defesa propriamente em Cuba. Praticamente, quem tem o poder impõe a Rússia de Stalin, a Alemanha nazista, a Itália de Mussolini. De rigor, o direito de defesa não existia. O direito penal talvez seja, no campo do direito, aquele ramo em que fica mais nítido, mais claro, mais límpida a necessidade de uma defesa numa democracia. Então, isso de muitas vezes ser maltratado, quem está defendendo o acusado, não é compreendido pela sociedade, mas é um direito sagrado. Eu teria, talvez, o mais sagrado direito de uma democracia, que sem ele não há democracia. Não é? Eu concordo consigo, e só fazendo uma ressalva, quando eu disse que o direito penal estava mais na moda do que me parecia adequado, isso é verdade. O direito penal não tem que estar na moda.
não é? O direito penal estando nas manchetes, nos holofotes, significa que alguma coisa vai mal, não é? Quer seja pelo fato de termos mais situações criminais do que deveríamos ter, quer porque estamos talvez fazendo uma alusão maior a esses fatos, quer porque existe uma reclamação, talvez compreensível, de que o direito penal não dá as respostas adequadas e eu tenho que ter mais direito penal, e usando uma expressão de um querido professor, o tacape forte do direito penal pode parecer leve e não é, e o direito penal tem que ser tratado e pensado na sua perspectiva de defesa para conter este tacape, para que ele não faça mais estragos do que deveria fazer. Todo este cômputo me leva a crer que o direito penal tem que ser repensado. O momento nosso atual tem que ser repensado porque algo está errado. E o direito de defesa tem que ser posto acima de tudo como um fiel da balança para tentar conter um pouco esta gana de punição. Fazer com que o adjetivo ampla defesa que está na Constituição seja valorizado. Vamos agora aos nossos comerciais, Renato.